Master Hunter K. Capítulo 143 e 144. 12ª visita ao mercado negro. Mana baixa. A operadora soltou um aviso quando Sung Jin olhou para a mão dele. Ele se adaptou a isso mais rápido do que ele pensava que iria. Talvez porque os eventos tivessem ocorrido exatamente ao mesmo tempo. Depois de usá-la uma ou duas vezes mais, eu deveria poder utilizá-la perfeitamente. Sung Jin olhou para o troll caído enquanto pensava. 2 itens foram dropados na frente do troll. Ele recolheu os 2 e colocou-os dentro do cubo. Operadora. Quanto tempo resta até eu ser invocado de volta ao mercado negro? 14 minutos e 8 segundos. Ainda havia algum tempo. Mesmo depois de completar tudo o que ele poderia estar fazendo. Sung Jin novamente segurou o cajado do Senhor da Guerra e olhou para os outros caçadores. Inspecionar. O primeiro a matar o boss oculto. Seren Yan. Já estava dentro de uma loja no mercado negro comendo uma fatia de cheesecake. Em outras palavras, ela alcançou 100% de progresso da raid depois de matar todos os soldados restantes que ainda estavam vivos. Como esperado. É esse o poder do 99 noites? O grupo de Mahada e nada que ele interveio era. E sua contribuição é. Recebendo suas recompensas. Parecia que esse lado também havia alcançado 100% de conclusão. A parte interessante era que, a partir do cubo de nada, a figura de Mahadas podia ser vista. E do cubo de Mahadas, a figura de nada podia ser vista. Agora que penso nisso, fui e batizei um deles. A primeira vez que vejo mais do que um escolhido no mesmo grupo. Embora seja porque eu, Baltren e Franz, que haviam progredido um pouco devagar. Haviam matado o boss oculto e estavam procurando pelos monstros desaparecidos. Considerando que todos os 5 membros estavam vivos em ambos os grupos, eles seriam capazes de alcançar a conclusão de 100% no tempo restante. Se as coisas forem assim, eles não devem precisar de ajuda. Tendo confirmado isso, Sung Jin chamou a operadora e disse: Operadora, envie-me para o mercado negro agora. A operadora aceitou imediatamente seu pedido. E teleportando para o mercado negro em 10 segundos. A operadora pareceu ser razoavelmente flexível desde que o principal objetivo da raid foi concluído. Clac! Os cubos de gelo no café derreteram e fizeram algum barulho. Sung Jin, como sempre, sentou-se no café primeira gota e organizou os itens. 6.000 a 7.000 por isso. Entre esses itens estavam patas rápidas que ele estava usando. Sung Jin segurou as patas de lobo e se perguntou: alguém compraria isso? Na realidade, como era um item de grau heróico, não venderia bem. Isso ocorreu porque a maioria dos caçadores que haviam sobrevivido até agora teriam itens heróicos ou lendários para praticamente todas as peças. Por enquanto, eu deveria tentar colocá-lo por 2.000 a 3.000. E se alguém o comprar? Então bom. Caso contrário, eu posso vender na loja. Pensou Sung Jin, quando colocou o item no cubo. Tendo terminado seus cálculos, Sung Jin saiu do café e caminhou em direção à casa de leilões. Bem-vindo, caro caçador. Como sempre, a casa de leilões foi presidida pelos 3 irmãos Porco. Depois que Sung Jin colocou os itens à venda, ele perguntou a eles:
Como é? O número de itens na casa de leilões caiu recentemente. Certo? Infelizmente. Sim. Uma vez que o número total de caçadores diminuiu. Ao ouvir isso, Sung Jin pensou. Como esperado. Ainda não há muito tempo para isso. O número de caçadores diminuiu à medida que os capítulos continuaram a passar. No final do capítulo 11, havia cerca de 100.000 caçadores. Após o final do incrivelmente difícil capítulo 14, esse número diminuiria para menos da metade. Além disso, no final da próxima raid de 10 membros no capítulo 17, os caçadores encontrariam pessoas que já haviam encontrado antes. Devido à sua experiência anterior, Sung Jin sabia disso bem. Até então eu tenho que ganhar o máximo que puder. Embora seja estritamente falando. Na verdade não tenho nada para usar isso. Ainda assim, Sung Jin perguntou aos irmãos porco apenas para ter certeza. Por acaso, há itens lendários à venda? Ah. Sim. Ah. Você gostaria de ver a lista? Sim. Muitos tipos de itens apareceram na frente dos olhos de Sung Jin. No entanto, a maioria dos itens que apareceram eram armas. Isso era porque todos usavam armaduras e vendiam as armas que não usavam. Eu acho que não há nenhum motivo em olhar. Não demorou desde que Sung Jin já possuía 3 armas lendárias únicas. Embora fosse um caso diferente se houvesse 3 Arianes à venda. No entanto, uma vez que era uma arma que ele havia feito desde o início, não haveria mais de um em existência. Sung Jin apertou a mão e disse: Não há nada para comprar. Como sempre. Envie-me os recibos dos itens que venderem. Sim. Caro caçador. Depois, Sung Jin visitou a forja de cargos. Ele havia obtido 2 pedras de aprimoramento da última raid. E outras 2 dessa raid. Sung Jin lhe entregou Ariane e disse: Aprimore ela para lendário único. Isso é possível? Sim. Vai tomar mais esforço. Mas. Bem. Entendido. Sung Jin tirou o brinco que ele tinha usado na orelha e mostrou ele para Cargos. Também é possível que esse tenha seu nível aprimorado? É um brinco heróico. Esse não era outro senão Trite, olho de Jeremial, o item que pode ler os pensamentos do nível da superfície. Como a duração foi de apenas 10 segundos. Seria bom se o nível pudesse ser aumentado. Cargos recebeu os 2 itens e disse: Não há motivo para eu não conseguir. Quanto pelos 2? Serão 13.000. Vou pagar agora. Sung Jin usou as moedas negras que recebeu da distribuição dessa raid para pagar as despesas dos 2 aprimoramentos. Então, como sempre, vou vir de manhã. Certo. Sung Jin deixou a forja de cargos e olhou para o céu. O céu no mercado negro sempre estava claro e azul. Agora não restava muito tempo até a raid do castelo do Rei Demônio, onde os caçadores tinham falhado pela primeira vez. Além disso, o mercante do mais escuro que o preto havia dito que o capítulo final não estava longe da raid do castelo do Rei Demônio. Então, isso significa que a raid final em si não estava tão distante. Até então,
Ele queria preparar o grupo mais forte e remover todas as incertezas. Nesse ponto de vista, essa raid foi verdadeiramente bem-sucedida. Ele conseguiu uma progressão de 100% sozinho. Caçou trolls com sucesso. Usou apropriadamente a reversão do tempo em uma luta real e mais. No entanto, a coisa mais importante que ele havia feito foi o recrutamento de marradas. Sung Jin tinha se perguntado o que deveria fazer se não pudesse encontrar marradas de novo. Felizmente, Marradas ainda estava vivo e, de todas as coisas, era possível que eles se encontraram através de inspecionar, já que ele estava no mesmo grupo que nada. Julgar a personalidade de um indivíduo é incrivelmente difícil. Por sorte, ele tinha sido capaz de recrutar alguém qualificado como Marradas. Realmente foi bom. Depois de retornar ao 99 Noites, Sung Jin usou o cajado do Senhor da Guerra e invocou os escolhidos. Claro, o novo recruta estava incluído entre eles. Por favor, cuidem de mim. Ao ver o homem calmo e de olhos azuis juntando as mãos, os membros originais se sentiram um pouco estranhos no começo. Mas eles logo perceberam sua bondade e começaram a se dar bem. Com isso, houve um total de 5 escolhidos. O grupo tornou-se um grupo de 6, com 4 posições restantes. As posições restantes foram tanto uma fonte de antecipação e ansiedade. Eu tenho que preencher as posições com pessoas decentes no tempo restante. Isso não seria fácil. Isso ocorreu porque não seria fácil encontrar caçadores especializados. Mais importante, confiáveis. Foi por isso que ele confiou o olho de Jeremias a cargos. No entanto, independentemente de ser 10 segundos ou 10 minutos, foi uma quantidade de tempo absolutamente insuficiente para poder entender a personalidade de uma pessoa desconhecida. Não importa se você é capaz de ler os pensamentos do nível da superfície dessa pessoa ou não. Realmente seria ótimo se eu pudesse encontrar alguém que eu conhecia. O que imediatamente veio à mente foram as pessoas confiáveis dos anteriores 10 finais. Hildebrandt e Mustafa. Ele lhes daria facilmente 2 posições. Uma vez que uma posição de tanque e uma posição de mago ainda precisavam ser preenchidas. Seria perfeito se esses dois se juntassem. Sung Jin tinha nada. Marradas e Baltren, que ainda não haviam contribuído com moedas brancas, beijariam o anel quando o jantar terminasse. Uma vez que ele usou 2 águas sagradas depois de ganhar 3 anteriormente do Covil do Dragão Vermelho, ele agora só tinha uma restante. Se ele usasse as moedas brancas que ele receberia deles para comprar água sagrada, então ele teria exatamente 4 águas sagradas para preparar as novas 10 pessoas finais. Os 3 caçadores ficaram surpresos com a penalidade de 10% para futuras recompensas de raid. Mas não se recusaram particularmente. Eu vou fazer isso. Como os outros o fizeram. Não posso ser o único que não o faz. Bem, se for pelo grupo, então, com prazer, farei o que tenho que fazer. Amitabha. Como eles eram todos escolhidos. Como Franz. Eles pensavam nisso como algo como um imposto para obter o aumento de atributos. Depois que o jantar terminou, os caçadores se dispersaram e voltaram para suas próprias dimensões. Agora, ele mesmo
Sung Jin voltou ao quarto depois de coletar o recibo de vendas do correio. O valor que recebeu das vendas foi de cerca de 70 mil moedas negras. Embora o preço de venda de cada item tenha aumentado, houve muitos itens que não venderam. Especialmente os itens de grau heróico. Patas rápidas foi incluído. Não venderam bem. Como eu pensava. No entanto, não foi um golpe particularmente grande, já que a maioria das moedas negras que ele ganhou foram usadas para comprar elixires. Mesmo se descobrisse que ele ganhava menos moedas negras. Se considerasse o bônus de atributos de Lation, Estrela da Solidão, então seria como se não houvesse nenhum efeito ao ganhar menos moedas negras. Bem, obter aprimoramentos de cargos deve ser coberto pela distribuição de recompensas da raid. Se ainda houver um lugar que vale a pena usar moedas negras, seria para aprender magias do nono círculo. Além da magia azul reversão do tempo. No entanto, os preços das magias de nono círculo eram muito altos para que Sung Jin teria que economizar por cerca de 2 capítulos se quisesse comprá-los. Comparado com o gasto de mais de 100 mil moedas negras para aprender, é melhor comprar elixires e beber. Dessa forma, também pode ser de ajuda para os outros caçadores. Foi assim que Sung Jin sentiu. Desde o início. Ele não pôde usar feitiços de nono círculo sem ativar o Anel do Grande Sábio de qualquer maneira. Foi o melhor uso de seus recursos para manter e obter mais proficiência no uso da reversão do tempo. Novamente. Eram 4h30 ao amanhecer. Sung Jin colocou 3 moedas brancas sobre a mesa e disse secamente: 3 águas sagradas. O mercante do mais escuro que o preto colocou-as em seu casaco e, por sua vez, tirou 3 frascos de água sagrada. Sung Jin colocou-os sem qualquer palavra no cubo. Naquele momento, o mercante disse: por algum motivo, parece que você ficou menos falador. Sung Jin respondeu friamente: nenhuma notícia é boa notícia. Recarregue os mármores do perseguidor de trolls. E trocarei o restante das minhas moedas por elixires. O mercante recarregou os mármores do perseguidor de trolls. Consequentemente, tirou uma quantidade adequada de elixires pelas moedas que Sung Jin tinha restante e colocou na frente de Sung Jin. Sung Jin recolheu os mármores e engoliu o elixir de uma só vez. Enquanto isso, o mercante perguntou: como você está esses dias? Se você for tão forte, então as raids devem ser fáceis agora. Certo? Bem. Sim. Cucu. Entendo. Sung Jin estava prestes a se levantar do seu assento, tendo terminado todos os negócios dele. No entanto, de repente, uma questão veio à mente. Por sinal, existe alguém que venha a esse lugar além de mim? Alguém que venha a esse lugar? Sim. Outro caçador. Por exemplo. À medida que as palavras de Sung Jin cessavam, a figura do mercante mudou. Cabelo loiro e olhos azuis. A figura de um belo jovem. Edward. Você está falando sobre essa pessoa? Sung Jin franziu a testa e disse: sim. Essa pessoa. O comerciante, cuja figura havia se transformado em Edward.
Olhou para Sung Jin e sorriu antes de dizer: Isso. Eu direi se você me der 10.000 moedas negras. Sung Jin olhou para ele. Ele acabou de usar todas as suas moedas negras para comprar elixires. O mercante disse deliberadamente dessa maneira. Sabendo disso. Que estúpido! Sung Jin o deixou sozinho e levantou-se do seu assento. O mercante voltou à sua figura normal e disse a Sung Jin: Se você reunir 10.000 da próxima vez. No entanto, Sung Jin não terminou de ouvir o que ele tinha a dizer e deixou o lugar. Creak. 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 Depois de passar pelas escadas desgastadas e retornar ao mercado negro, Sung Jin começou a caminhar em direção à forja de cargos. Ele puxou as roupas para se proteger do ar frio da noite e olhou de volta para a loja. Como sempre. Mais escuro que o preto, estava completamente coberto de escuridão. Sung Jin olhou rapidamente para ela. As lojas do mercado negro começam a fechar cerca de 9 da noite. À meia-noite. Nenhuma delas permaneceu aberta. A menos que você fosse uma pessoa verdadeiramente estranha. Não haveria ninguém que viesse ao mercado negro às 4:30 da manhã. Quando tudo estava fechado. E pensar em entrar nesse lugar obscuro. Isso é quase. Não. É completamente impossível. 4:30 da manhã. Não só é um atraso, mas também é um momento em que há apenas 4h30 até o início da raid. Não haveria ninguém que vagasse por esse lugar com a raid que ameaçava a vida na frente deles. Mesmo que você simplesmente não pudesse adormecer. Seria irracional vir a esse lugar isolado e pensar em entrar naquela loja gasta. Na verdade, só deve ser possível se você receber essa mensagem de Ariane. Aquele que o deixou saber da localização da loja não era outro senão Edward. Que lhes havia dito enquanto descansavam antes da última raid. Ele havia dito. Foi lá. Até vendeu itens que permitiam cruzar outras dimensões. Se Edward soubesse sobre a localização da loja, isso significava que ele havia passado o teste de Ariane. Mesmo eu mal tendo passado. No entanto, Edward era uma pessoa incrivelmente forte. Quando Sung Jin pensou sobre isso, Romance dos Três Reinos tinha sido originalmente de Edward. E se Edward tivesse desafiado Ariane enquanto colocava sua vida em jogo? Então poderia ter sido possível. Então dessa vez, ele poderia ter. Ele não estava certo. Em qualquer caso, Sung Jin não podia ter certeza de como Edward cresceu. Pois as raids eram algo que se baseava em sua sorte com aliados. Não. Também é possível que ele tenha morrido há algum tempo em algum capítulo. A sorte era assim. Um resultado ruim pode ocorrer. Não importa o quão duro você tente. Ou pode ser exatamente o oposto. Onde um bom resultado pode ocorrer. Não importa o quão mal você tenha sido. A julgar pela habilidade desse cara. É provável que ele ainda esteja vivo. Sung Jin pensou enquanto continuava caminhando. Sem perceber. Ele já havia chegado à forja de cargos. Clang. 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 Sung Jin silenciosamente assistiu Cargos que estava trabalhando na espada. Ele não sentiu passar o tempo enquanto assistia as faíscas voarem do martelo de Cargos. Sung Jin ficou hipnotizado. Era como se estivesse assistindo uma obra de arte.
Algum tempo depois, Cargus limpou o suor e disse: Está pronto. O brilho da aprimorada Ariane era mais claro. E a borda era mais afiada. Cargus entregou-a a Sung Jin, que a examinou ao receber o item. Ariane, Lei de Dragão. Katana, lendária única. Força. SS. Destreza. S. Poder mágico. B. Habilidade ativa. Fluxo de mana, terceira, fornece metade da mana usada nos próximos 30 segundos. Dependendo do tamanho do coração de dragão, existe um limite para a mana fornecida. Habilidade passiva. Respiração de mana, terceira, o coração de dragão e o usuário restauram 3% de mana por minuto. Sung Jin rapidamente confirmou as mudanças. Força e destreza aumentaram em 1 grau. O poder mágico é o mesmo. As habilidades ativas e passivas aumentaram de nível. A duração do fluxo de mana cresceu e a recuperação da respiração aumentou. Primeiro, os atributos aumentaram muito. Eles agora estavam suficientemente altos para que Ariane pudesse agora ser usada por ele normalmente como uma espada. O aumento na duração da habilidade fluxo de mana também foi bem-vinda. Agora, uma vez que a duração da habilidade era igual ao Anel do Grande Sábio, ele poderia usar continuamente aprimoramento mágico durante esse tempo. Infelizmente, a quantidade de mana fornecida não aumentou. Então ele precisaria de mais mana para sustentar feitiços durante toda a duração. Como sempre, mana é o problema. Enquanto Sung Jin pensava nisso. Aqui. Pegue isso. Cargus chamou Sung Jin. Quando Sung Jin se virou para olhar, viu seu brinco em cima da mão de Cargus. Ah! Certo. Trite. O brinco que ouvia os pensamentos de nível superficial dos outros. Sung Jin recebeu o item e olhou para ele. Trite, olho de Jeremias. Brinco, lendário. Habilidade ativa. Legilimência, segunda. Leia os pensamentos de nível superficial da pessoa com quem conversa. Ativado tocando o brinco. Tempo de duração: 30 segundos. Uma vez que a conversa começa. Tempo de recarga: 10 minutos. Visão verdadeira. Veja inimigos invisíveis. Tempo de duração: 1 minuto. Tempo de recarga: 10 minutos. A verdade só pode iluminar quando as mentiras são removidas. Um verdadeiro feiticeiro deve poder aguardar a hora certa. Oh! Ganhou uma habilidade ativa. Era bom porque ele havia cruzado com 2 adversários nas últimas 2 raids que tinham a capacidade de ficarem invisíveis. A duração um pouco curta de legilimência também aumentou para que agora ele pudesse ler os pensamentos superficiais dos outros durante 30 segundos. Parece ótimo. Sung Jin voltou a colocar o brinco e agradeceu a Cargus. Obrigado. Cargus. Cargus acenou com a cabeça. Agora, todas as suas espadas tornaram-se lendários únicos. Sim. Bem. Então se tornaram. Se, por acaso, você reunir mais 9 pedras de aprimoramento, vou demonstrar minha habilidade mais uma vez. No entanto, não sei se isso é possível. Ao ouvir isso, Sung Jin inclinou a cabeça e disse: Isso. Você está dizendo que é possível ir ainda mais alto do que o lendário único? Está certo.
A um nível acima disso. Itens da grau mitológico. Bem, mesmo as espadas com você agora podem ser consideradas no nível de tesouros nacionais. Mas, no caso, se você precisar, posso fazer isso. Embora não seja fácil reunir as pedras de aprimoramento. Sung Jin ouviu essas palavras e pensou brevemente sobre isso. Itens mitológicos. Ele despediu-se de cargos. Entendo. Então, até a próxima. Até. No caminho de volta para o 99 Noites. As palavras de cargos estavam presas na mente de Sung Jin. Eu estava planejando aprimorar um acessório ou uma armadura se eu conseguisse uma pedra de aprimoramento. Mas agora. Grau mitológico. Dos itens que ele tinha visto até agora, apenas um tinha sido um item de grau mitológico. A água sagrada do batismo. No entanto, isso não era um equipamento, mas um item consumível. Ele nunca tinha ouvido falar nem visto um equipamento de grau mitológico. Sung Jin olhou para as espadas dele. Lua espectral. Sangue vingado. Artêmio e Ariane. Quando ele aprimorou para lendário único, ele pensou que isso é suficiente. Agora que se dizia que havia algo acima disso, ele queria alcançá-lo. Mas reunindo 9 pedras de aprimoramento. Isso é possível? Você obteria uma pedra de aprimoramento. Talvez 2 se você tivesse sorte. Por raid. Para realmente reunir 9 pedras de aprimoramento seria difícil. Sung Jin pensou quando voltou para o 99 Noites. Voltando para o quarto. Sung Jin pegou a folha de informações na mesa e uma caneta enquanto ele deitava na cama. Isso foi para dar bem as instruções da manhã de hoje. Ele estava tentando lembrar o máximo possível. Naquele tempo. Como era? Uma raid que já havia experimentado uma vez. Ele era a única pessoa que poderia compartilhar sua experiência. Sung Jin escreveu várias coisas na folha de informações. Coisas para tomar cuidado. Estratégias para o boss. Como encontrar o boss oculto. Dessa forma, ele terminou de transformar a folha de informações em um guia estratégico a tempo para o café da manhã. Ele então pegou a folha de informações e foi até o primeiro andar. Quando chegou a hora de começar, tirou o cajado do senhor da guerra. Pedido. E chamou todos os escolhidos. Olá. Bom dia. Agora. Havia 5 escolhidos. Com Sung Jin incluído. Agora era um grupo de 6. Cada um deles fez seus pedidos para o café da manhã para dar Lupin. Croissant e um pouco de manteiga. Por favor. Quente com arroz frito para mim. Bolo de chocolate e café. 1. Estou bem com cereais e leite. A mesa no 99 Noites. Onde Sung Jin sempre havia comido de forma silenciosa e solitária. Ficou bastante agitada. Uni. Você tentou usar a máscara? Ah. Sim. Eu tentei usá-la. Mas não pude usá-la porque ver minha aparência alterada era muito estranho. Então eu apenas ando com o meu rosto. E? Então. Alguns bandidos não tentaram atacá-la? Você não passou por essa experiência. Uni? 1. Eu não vi ninguém assim. Mesmo?
Não há como deixar um bom corpo como o seu. Quem sabe? Talvez seja porque eu puxo alguns cadáveres comigo. Parecia que Seren e Nada se tornaram bastante amigáveis uma com a outra. Elas também conversaram frequentemente uma com a outra enquanto deixavam os homens sozinhos. Você disse que você é do Canadá? Onde você mora? Em Ontário. Ah. Entendo. Eu morava no estado de Nova York. Se é Nova York. Então fui lá com frequência. Ah. Você? Baltrim e Marradas eram ambos da América do Norte. Então eles trocaram palavras sobre sua cidade natal. Senhor Kay. Onde você aprendeu suas técnicas de espada? Ah. Bem. Há muito tempo quando eu era jovem. Eu fiz um pouco de kendo. Por acaso? Por acaso? Sim. Eu tinha um emprego a tempo parcial perto de uma escola de kendo. E de alguma forma lutei com alguém que frequentava a escola de kendo. Por quê? Bem, não era realmente nada. Em um espaço apertado, eu acidentalmente colidi com ele. Mas ele começou a agir com arrogância e queria lutar comigo, me perguntando se eu estava cego e se não conseguia ver que ele tinha uma espada de madeira. E depois? Eu simplesmente ignorei-o. Mas desde que eu o ignorei, ele realmente começou a me atacar com a espada de madeira. Então peguei sua espada e acertei na sua cabeça. Mas o instrutor viu isso. E então ele me disse que eu parecia ter talento para técnicas de espadas. E então? Bem, eu comecei a estudar lá. Oh. Entendo. Por que tanto Sung Jin quanto Franz eram espadachins? Os dois tinham algo para falar. Depois que eles conversaram e terminaram o café da manhã, chegou o momento para as importantes instruções de Sung Jin. E então eu vou começar as instruções de hoje. Os caçadores que estavam conversando se acalmaram quando Sung Jin começou a falar. Sung Jin levantou a folha de informações e disse: a raid de hoje é o pântano de Kaagarrote. Aqui. Kaagarrote é o nome do rei Homem-Lagarto, que é o boss. É o mesmo que Aena que já havia aparecido na floresta de Aena. A maioria dos monstros são homens-lagarto. Mas esses caras têm um melhor trabalho em equipe do que os orcs. E eles são muito ágeis. Eles também se movem rapidamente no pântano. É por isso que vocês têm que tentar lutar em terra firme sempre que possível. Parecia meio embaraçoso receber o foco dos outros assim, já que Sung Jin havia experimentado dificuldades apenas por ter nascido na pobreza. Quando sentiu a atenção que estava focada nele, ele pensou: é como se eu me tornasse um instrutor.